Minas Gerais, onde o motorista do busão que fugiu do local, aquele busão que caiu em Molevade, não é? Entre Molevade e Bela Vista, a mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte, eu não sei como é que sobreviveu gente da queda desse ônibus. O fato novo, que não está escrito aqui, né, que devia estar escrito, é que o motorista está depondo há 2 horas. A polícia achou o motorista, não sei se ele se apresentou, mas é o Thales quem vai me dar as informações agora, direto de Molevade. Pois não, Thales, uma boa tarde para você, o Thales que cobriu todo o momento do acidente, aliás, de forma brilhante, num momento difícil em que o repórter tem que se superar porque viu muitas cenas terríveis, muita gente morta, e é nesse momento que o repórter tem que se superar. Ô, Thales, o motorista está depondo aí em Molevade nesse momento? Ele vai ser dada a voz de prisão a ele? Enfim, qual é a situação desse sujeito aí? Pois não, Thales? Datena, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ligados no Brasil Urgente. É isso mesmo, Datena. O motorista chegou aqui na 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas Gerais, em João Molevade, por volta das 14h30. Ele está prestando depoimento, está sendo colhida aí a oitiva desse motorista. Ele não estava sendo considerado foragido, Datena, porque não havia nenhuma ordem judicial contra ele. Ele era considerado desaparecido, se apresentou espontaneamente aqui na delegacia, acompanhado de um advogado e também representante. Provavelmente sim, Datena, vai sair pela porta da frente, né, porque não há nenhuma ordem judicial para ele. Representantes da empresa Localima, que é dona do ônibus, também está aqui na delegacia, né, prestando depoimentos. O representante conversou com a imprensa aqui na porta da delegacia, afirmando que a Localima é apenas a proprietária do veículo, que esse ônibus estava arrendado para a empresa JS Turismo, que vendeu as passagens para essa linha, que venha de Mata Grande com destino para São Paulo, Datena. É aquele famoso imbróglio que Agostinho já falou, não é? O sujeito pega e faz uma sublocação, de repente o ônibus não funciona, o ônibus não é meu, apenas estava alocado, ou o ônibus é meu e estava alocado, eu não era responsável pela manutenção do ônibus. É aquela mesma coisa de sempre que provocou mortes pra caramba aqui entre São Paulo e o Paraná, não é? Numa região, numa estrada vicinal, que muitos motoristas fogem da fiscalização porque tem ônibus clandestinos, porque não querem pagar pedágio, ou então gente que transporta droga. Numa região conhecidíssima, um polo de produção de jeans, que fabrica 1 milhão de calças jeans por dia. Já tem o trânsito local nessa vicinal e o trânsito desses outros veículos que eu já falei ali na região. Uma semana antes, ou coisa parecida, da morte de mais de 40 pessoas naquele acidente, um pai morreu com a filha numa condição igualzinha. Foi ultrapassar, quando ultrapassou, acabou batendo de frente com a carreta. Aí vai ser a mesma coisa. O motorista ele já passou do período de flagrante, não havia ordem judicial de prisão contra ele, vai ter que ser feita a perícia no ônibus para ver se faltou freio, se houve imperícia por parte dele, enfim. Ele não vai ser preso nunca, essa é a grande realidade. O que vai ficar são 19 pessoas mortas, e eu pergunto ao Thales se ainda tem vítima em estado grave, hein, Thales? Olha, Datena, até no final da manhã de hoje haviam ainda 11 pessoas internadas, né? 7 aqui na cidade de João Molevade, 3 em Belo Horizonte, e em João Molevade ainda havia uma pessoa na UTI, com um estado grave devido aos ferimentos sofridos na queda do ônibus, Datena. Outra coisa que chama a atenção, Datena, é que a Polícia Civil informou que os depoimentos, o conteúdo dos depoimentos não será divulgado devido à lei da autoridade, né, de abuso de autoridade. Então, por isso, o conteúdo dos depoimentos que estão sendo colhidos aqui na delegacia não será divulgado, Datena. Olha, além das leis serem burras, por exemplo, o representante da Artesp aqui em São Paulo disse assim, olha, o Datena, a gente vai lá e multa a empresa que tem 4 ônibus arrebentados que não podem rodar. Tá? A empresa, ela vai e entra na justiça e pede uma liminar e usa esses mesmos ônibus para funcionar. Ou então, se a gente vai e fecha a empresa, não adianta nada,
que eles mudam de endereço, mudam o nome da empresa e continuam rodando do mesmo jeito. Você entendeu? Passam por locais sem fiscalização, né? Passam por locais onde há fiscais corruptos, não são todos, mas tem, na minha profissão, tem gente corrupta, na sua tem, todas têm, né? Utilizam-se de rotas em que eles fogem da fiscalização ou que a fiscalização já está embutida no negócio. E é por isso que morre tanta gente assim, por causa dessas empresas clandestinas. A gente já mostrou, a gente já deixou bem claro como é que se compra um ônibus com facilidade daquela reportagem do Agostinho Teixeira, um ônibus todo irregular e, às vezes, um cara só pode transportar ele mesmo várias pessoas e quando a fiscalização para, os caras falam, nós não estamos pagando passagem, nós somos amigos aí do motorista, ele convidou a gente para dar uma volta. É claro que o fiscal, que é decente, vai chamar a polícia, porque ele não vai acreditar nisso, tá? Agora, eu repito, aqui no Brasil você cria dificuldade para vender facilidade e tem corrupção mesmo. Que há gente corrupta no meio? Há, como há no meu meio, no seu, no de todo mundo. E é por isso que morre gente pra caramba nas estradas brasileiras. Além disso, da imperícia de ônibus clandestinos, concessionárias cujo dos leitos carroçáveis são uma porcaria e que não investem nada dessas rodovias, não auxiliam nem tapar buraco e que não tem interesse nenhum em servir bem ao Estado. E ganham um dinheirão para explorar pedágio e daí por diante. Essa rodovia, por exemplo, tem uma perspectiva de ampliação há não sei quantos anos e não sei quantos anos para frente, mas ainda vão esperar para duplicar esse trecho que é conhecido como trecho de rodovia da morte. Aqui na região de Avaré, tem mais 8 anos ainda para o Estado cumprir a duplicação de uma rodovia que é uma rodovia também assassina, essa rodovia vicinal onde morreram mais de 40 pessoas. E é por isso que as mortes continuam desses matadouros a céu aberto. E os pedágios estão pela hora da morte. Se o cara não morre de um acidente na rodovia, por exemplo, a Ecovias, acho que é o pedágio mais caro do mundo. Se não for do mundo, é um dos mais caros do mundo. Mas mesmo assim, na rodovia tem não só acidentes graves, outro dia teve um acidente terrível na rodovia Anchieta, com um caminhão que eu não sei como é que não matou gente, explodiu, pegou fogo, fora os assaltos que há ali na região, né? Fora os assaltos que há na região. Ah, mas isso é o Estado quem tem que ver. Ah, é o Estado? E câmeras de segurança para ajudar a polícia a chegar até aí, não é? E fazer mais postos de segurança, porque ganham tanto dinheiro, com 28 paus o pedágio, cara. É brincadeira, é uma piada isso, não é? Não devolvem nada para o Estado. Por isso que eu acho que a maioria desses contratos com essas concessionárias tem que ser auditada, a maioria tem que ser auditada, ver se não tem gente levando com isso, se não tem gente que já levou, porque não tem cabimento. Só o Estado leva ferro. Só o Estado leva ferro. Thales, muito obrigado, um forte abraço, direto de Belo Horizonte, o portal é Itabiranet. É o nosso grande Thales, que falou com a gente ao vivo lá de Belo Horizonte, onde o motorista está depondo, mesmo com 19 mortes, ele vai sair andando pela porta da frente, e o dono da empresa a mesma coisa. Denúncia.